Conversa com o Poeta desta segunda-feira tem a alegria, a honra de entrevistar uma personalidade de Djalma Aparecido. É um ex, uma pessoa que morou 50 anos em situação de rua. Nós entrevistamos aqui em Goiânia o tio Cleobaldo, que é uma sumidade em caridade, em compaixão, em partilha. E falou um pouco sobre esse trabalho que ele desenvolve aqui em Goiânia, lindo. E agora nós trouxemos uma personalidade que vai nos falar muito sobre esse processo de solidão, de desesperança e de superação. Um prazer, uma honra estar aqui com você. Muitíssimo obrigado por conceder essa entrevista para o Conversa com o Poeta. O que é viver na rua? Viver na rua, para mim, é o desprezo, né? O desprezo das pessoas. Muitas vezes a gente sai de casa por falta de amor do próprio familiar. Uns que estão na rua é por causa de drogas que a família não aceita. E ele, por ser uma pessoa consciente, não quer levar isso para dentro de casa, porque tem outros irmãos também lá que não conhecem, então ele prefere viver numa situação de rua para não levar esses maus, essas coisas para dentro da sua casa. Agora, o desprezo, a solidão que eu entendo, é o desprezo, a discriminação que as pessoas fazem com a gente na rua. Às vezes tem muito que quer voltar, mas ele fica tão constrangido, confuso com tudo que ele ouve das pessoas. Eu, como catador de papel que eu fui nas ruas, a gente vê as pessoas falar de longe, lá vem um ladrão. Então são coisas confundidas que talvez isso aí estraga muitos a querer sair da rua. A pessoa só vai se aprofundando na solidão cada vez mais. Ele vai sendo esquecido, ele se sente esquecido, que ninguém gosta dele, que ninguém aceita ele é sempre para as pessoas um ninguém, entende? Isso é a solidão para a gente de rua. Às vezes você procura, tem muitos que fazem, eu não quero nada com nada, até sai de perto de quem quer dar a mão para ele. Então ele foge da gente, ele procura fugir, entende? Isso é o meu entender, o que é. Com quantos anos e como é que o senhor foi parar na rua, Djalma? Depois que eu perdi meu pai, né, como eu disse, meu pai se matou, enforcado. E, inclusive foi o filho que viu ele com 6 anos de idade. Eu vi meu pai pendurado num canto da casa. Eu não sabia de nada, nunca tinha visto essas coisas. Foi você que viu? Foi. Aí eu pensei até que era uma brincadeira e voltei para a cama dormir. No outro dia que eu vi minha mãe gritando, pedindo para os irmãos mais velhos esconder a gente que era mais novo. E ali a família desestruturou, entende? A família começou a desandar. E eu comecei a fugir de casa, por conta de ter perdido o pai, que nunca mais via, né? Era criança, nunca tinha visto essas coisas. Então, e eu perdi, fui para a rua. Fugia da minha mãe, fugia dos irmãos, fugia de casa. Não queria ver todo mundo. De vez em quando que eu ia para minha casa, ver a família. E minha mãe até pensava às vezes que eu já tinha morrido. Ela chegava, chorava, me abraçava. E quando eu pensava que já estava tudo passado, de repente eu ia para a rua de novo. Você tem quantos anos? Estou com 62. Não, nessa época que 8 anos, quando eu fui para a rua. E você morava onde nessa época? Morava em Leme. Leme, Pirassununga, Leme. No Rio de Janeiro? Não, Leme tem. Tem Leme? Tem em São Paulo. Tem Leme em São Paulo também, achei que era no Rio. É encostado. Você morava em São Paulo? Eu sou nascido de Pirassununga. A Leme, ela é vizinha de Pirassununga. Entendi. Então minha mãe de Pirassununga mudou para Leme, né? Que a gente era tudo pequenininho. Uhum. E então minha vida, até os 18 anos, sempre foi. Só que eu fugia. Com 10 anos eu fui parar dentro de São Paulo, dentro da capital paulista. Com 12 eu fui parar lá dentro do Rio de Janeiro. Foi quando aconteceu... Como é que você chegou? Você é uma criança, como é que você saiu de São Paulo como criança e chegou no Rio de Janeiro? Eu fui pro Rio de Janeiro através de uma mulher que eu encontrei na rua. Ela tinha um monte de menino. Tinha um monte. E ela viu que eu era sozinho, menino também na rua. Ela viu que eu era sozinho e convidou para juntar. Não, vai, você é meu filho também. Aí eu me aturei no meio dos meninos e fui para lá dentro do Rio de Janeiro junto com essa mulher. E da outra vez eu fui dentro de um caminhão.
no pneu de um caminhão. Tem aqueles pneus debaixo do caminhão antigo. Sim. Eu entrei lá dentro e fui lá dentro daquele pneu. Tem aquele esterpe debaixo do Sim. caminhão, aí sobra um espaço, né? Eu entrei lá e viajei lá dentro. Então fui 2 vezes pro Rio. E lá você dormia onde no Rio, Eu quando você foi dormia morar na na rua? praia, dormia nas praias, gelado, frio danado que faz a praia, areia gelada. E para comer eu comia o que as pessoas faziam de, não sei se é uma oferenda, né, para Sim. manjar, eles colocavam aqueles bolos, aqueles trem gostosos lá. Cachaça. Cachaça, só que eu não bebia cachaça não, Ah. eu gostava do Guaraná, sabe, eu bebia. Falava, eu comia, né, eu pensava até que era para comer, que eles trem lá, eles faziam era para os outros comer, mas depois que eu fui saber que era trabalho que eles faziam. Então, aquilo matou muito a minha fome, porque lá no Rio, quando a gente ia pedir para alguém, era muito difícil de achar um que dava, que eles não davam, tinha medo da gente, que os meninos de rua, né, Sim. tudo perigoso. Tem um livro do Jorge Amado, um grande escritor brasileiro, né, nosso, baiano, que fala, tem um livro lindo chamado Capitães de Areia, e conta a história desses meninos Então, na praia. então aí a gente até pedia, às vezes eu pedi, mas o pessoal não dava nem moral, eles não davam, porque tinha medo disso. Hoje eu dou graças a Deus de ter esse pessoal da sopa que eles dão. Hoje a rua não passa fome. Por isso que às vezes eu entro em coisa que eu falo, não, a rua nunca passou fome, né? Mas por causa que aqui no estado de Goiás, hoje, não só aqui como em São Paulo, tem esse processo de pessoas que essa caridade que as pessoas fazem para a população de rua. Antigamente não tinha. Entendi. Entendeu? Antigamente, se você, talvez alguém, quando oferecia um pedaço de pão para a gente, queria fazer alguma coisa com a gente em troca. Você vai, quantas vezes aconteceu, foi comigo, eu era menino de rua. Me dava, não, vamos ali, vou te dar uma roupa bonita, uma coisa, mas queria fazer outras coisas, você entende? Então eu escapei muitas vezes disso, é uma história muito Triste, né? muito triste que a gente tem, e a gente que é de rua tem que ter isso para expor, você entende? Falar a realidade, porque tem muitos que estão presos, não conseguem falar, ele foge de vergonha, que aconteceu alguma coisa com ele, e ele fica preso naquilo, não quer ver ninguém, ele é tão oprimido pelas coisas que aconteceu com ele, que ele não quer. Tem uma coisa na rua que é importante, essa abordagem que você faz, Djalma, que muitas vezes a gente vê aquelas pessoas tristes na rua, cara feia, sem querer falar. A primeira coisa que taxa de marginal, é um monstro, tá vendo? Não fala com ninguém, não sabe as dores que esse ser humano, né, passou e passa, né? É verdade. Como é que você chegou aqui em Goiânia? Aqui foi um amigo que eu conheci lá em São Paulo. Aí ele falava de Goiânia, ele falava de Belém, inclusive ele é de Belém. Aí ele contou altas histórias para mim. Ele mexia com máquina de esteira. Eu já estava rapaz, né, homem. Aí ele falou, eu sou de lá. Se um dia você for para lá, você me procura. Aí teve um que, inclusive, ele foi até preso aqui, né? Um cara aqui, não vou falar o nome dele. Tá, porque... precisa. E por coincidência encontrei com ele aqui na rua, você vai ver, meu Deus, é maravilhoso. E ele falou, se você um dia for para lá, você me procura, que você vai me achar. E eu encontrei ele num restaurante. Olha. E ele me conheceu, entende? Ele saiu da namorada dele e do pai dele estava sentado, ele falou, mas rapaz, o que te trouxe você aqui, Djalma? É a vida, né? O que eu vou falar? Isso foi uma coincidência tão grande, né? E até hoje eu estou aqui. Aí não tinha por onde ir, por ser morador de rua, não conhece ninguém, as pessoas julgam você, fala um montão de coisa, e de fato também a gente também já errou muito na vida, a gente não é santo, que quem mora na rua não tem essa de falar que é santo, que a gente não é santo, a gente tem outros problemas, mas isso aí, a gente tem que ter aquela vontade de superar isso tudo. Para você conquistar, quando você quer ganhar uma casa, você tem de superar, lutar, né? Lutar. Tem duas coisas importantes, várias coisas, mas duas que me tocaram muito. Uma é que até para você oferecer qualquer coisa a uma pessoa em situação de rua, você tem que ter muito cuidado, porque aquela doação pode ser Ia falar isso. um perigo para... Como que é isso? O perigo é que nós estávamos falando ali com a menina, o perigo disso daí é o seguinte, que tem várias pessoas na rua
E tem muitos que nem é de rua, tem uns que estão na rua e ele está de olho naquilo que você está ganhando, que o morador de rua está ganhando, que a rua ela ganha muitas coisas boas. Você entendeu? Vem um e dá um tênis de marca para ele. Eu acho assim que a pessoa quando quer doar alguma coisa assim de marca, ou dá um agrado, porque tem muita gente que faz caridade boa, dá um dinheiro, R$ 100. dá 100, tem outros que dão até mais, para ajudar a pessoa, mas só que ele tem que saber doar. Tem que chamar do lado, conversa. Às vezes ele simpatiza com a pessoa, você quer ajudar ele, chama ele de lado, fala, ó, tenho algo para te dar para você, mas você... Por que isso? Por que tem que dar? Porque existe outro lado na vida que é o lado mal da rua, entende? Que tá na rua. Não sabe se é morador de rua, que para mim, graças a Deus, sempre me dei bem. Porque eu tenho um conhecimento sim com as pessoas, mas tem pessoas que não têm esse conhecimento, ela é totalmente inocente. É onde que na inocência dele acontece coisa ruim. Igual aqui em Campinas mesmo, acho que a Maíra lembra, o cara morreu por causa de um tênis. Uma pessoa em situação de rua ganhou tênis. Ganhou um tênis novo, bonito de marca, o outro matou ele à noite por causa do tênis. Então são coisas que nós temos que prestar atenção na doação. A gente quer doar, quer fazer o bem, o convite simpatizou, a gente às vezes veja uma pessoa, a gente sente agrado com a pessoa pela educação dele. Poxa, uma pessoa dessa que está na rua, tem muitos que é estúpido. A gente sabe que isso, a maior parte é estúpido, é rancoroso, descarrega na gente tudo que ele tem por ele, mas não importa. Mas, como se diz, tem outro que é mal, entende? Ele fica só de olho em você, aquilo que você está ganhando, e fala, mais tarde eu vou lá pegar. a gente pega. Como é que hoje, depois de 50 anos na rua, em situação de rua, você hoje mora numa casa com seu filho, como é que você fez para superar? Quando eu senti poxa, eu não posso dar essa vida pro meu filho. Ele morava na rua com você? Morava na rua comigo. Entendeu? Eu falei, eu tenho que sair fora, eu tenho que passar por cima de tudo isso para mim conquistar alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi livrar das drogas. Livrei das drogas, livrei com a bebida, falei daqui para frente, vou dar outra visão para ele. Você é um exemplo, né, diferente. Você é um exemplo para ele. E continuei lutando, nunca mais me envolvi com droga, aí até que eu conheci a Estefânia, mulher do Eduardo Matos, que era do líder do movimento aqui em 2015. Eu já estava fora da droga quando eu conheci. Aí ela falou assim, não, vai conhecer meu esposo, que você é uma força para o movimento. Entrei. Entendeu? Entrei para a luta para ganhar minha casa. Eles tinham uma ideia, eu tinha outra. A minha ideia é e através do movimento de população em situação de rua, de pessoas em situação de rua, você conseguiu uma casa? Consegui minha casa. Então tem muito a agradecer a eles. Você entende que é uma luta maravilhosa que a gente tem. E levantar mais pessoas para isso aí, capacitar pessoas. Para a gente terminar essa entrevista, eu queria agradecer à Prefeitura de Camaçari por essa oportunidade que me deu de viajar e conhecer você, que é um exemplo de superação, agradecer à Secretaria da Cultura. Qual é a sua mensagem para aquelas pessoas que agora estão debaixo de pontes, marquises, em albergues? O que é que eles podem fazer para superar? É que nunca esqueça que você tem a capacidade de passar por cima disso tudo e conseguir sua casa igual eu. Hoje você está aí na rua, debaixo de ponte, igual eu fiquei muitos anos, mas você tem a mesma capacidade do que eu. Tente passar por cima daquilo que você acha que não consegue, que você acha que é impossível. E você vai vencer. Assim como eu venci, você também pode vencer. Eu agradeço a oportunidade. O Conversa com o Poeta desta segunda-feira tem a honra, a alegria imensa de entrevistar um grande mestre brasileiro, para nossa sorte, de estar perto da gente, tio Cleobaldo. É uma honra estar aqui com o senhor. Prazer é meu. Falando de amor, de partilha. Como é que o senhor começou essa obra tão linda aqui no estado de Goiás, tio Cleobaldo?
Olha, eu sou de família, a minha mãe era muito bondosa, muito caridosa, então eu vim de Tiltava para cá nos anos 70, eu vim um tratamento da saúde dela, né? Ela estava com câncer, então aqui era bem evoluído, o tratamento era muito bom, então nós viemos para cá. E com isso ela ficava 6 meses, 7 meses, 3 meses no Hospital do Câncer, e eu ia visitá-la. E ela era muito assim imperativa, sempre preocupada com a pobreza, com a educação. Nós somos de família que sempre preocupamos com a educação, né? Eduquem as crianças para o mundo não precisar de educá-los, né? Aí o que acontece? No Hospital do Câncer sempre morria gente, morria mães. A mamãe falava, ó, tem uma mulher que deixou 5 filhos lá, ninguém está estudando, ninguém é registrado. Aí eu ia lá conhecer e comecei esse trabalho, né? Trabalhar com família. Naquela época, nos anos 70, a gente levava para uma criança, para um adolescente que não era registrado, não tinha nada na vida, a gente levava uma tabuada, uma cartilha, um lápis e uma borracha e um caderno só. Naquela época era muito difícil, né? E a pessoa ficava feliz. E não tinha o registro. A gente procurava registrar a pessoa para depois ela melhorar na escola, e sempre a gente aconselhando e fazendo acompanhamento de famílias paupérrimas que moravam ali onde tinha acabado o trem de ferro ali no setor ferroviário, né? Acabou a linha de ferro e uma invasão de muitas famílias pobres que vieram do interior. Aí eu comecei a trabalhar em 1970 com esse pessoal e de lá estou trabalhando até agora. Isso aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, certo? Ontem eu tive o privilégio de, com a sua instituição, distribuir cobertores. Goiânia, que não é comum, está muito frio, 5 graus. E ontem nós fomos com o núcleo do Teatro da Solidão Solidária aqui de Goiânia, distribuir alimentos e cobertores da Associação Tio Cleobaldo para essas pessoas em situação de rua, crianças, homens e mulheres. E eu vi em cada pessoa que recebia a gratidão ao seu trabalho, a tudo que o senhor faz por essa cidade e por essa gente. Como é que o senhor teve essa ideia de criar essa associação? Porque hoje é uma das mais importantes instituições de caridade, né, de apoio ao homem, à mulher, à criança em situação de rua do mundo. Eu presenciei isso aqui. Como é que o senhor teve essa ideia de criar essa associação? Goiânia é uma cidade muito grande, muito promissora. Vieram gente de todos os lugares de Goiânia, da região, morar em Goiânia. Essa explosão de Brasília, então trouxe muita gente do interior para Goiânia. Chegava aqui, não tinha casa, não tinha nada, e eu fui vendo esse pessoal e trabalhando com esse pessoal, né, com a minha mãe no Hospital do Câncer, e eu levando aos domingos, comprava pão amanhecido, era uma maneira de chegar naquele pessoal, e sempre especulando e ajudando a orientar aquela família. E eram famílias que tinham perdido também, que estavam na mesma situação de mãe, esposa, filho, né, no Hospital do Câncer. Aí eu fui vendo a dificuldade daquele pessoal. O que é aquele pessoal? Qual a dificuldade daquele pessoal? São os futuros homens de rua, são os futuros filhos da miséria. Então vamos ajudar esse pessoal, incentivar e educá-los, né? Tem moços, crianças daquela época, que eu registrei e hoje está formado em Direito, Administração de Empresa. Então isso é um orgulho muito grande, melhorar, né? Acreditar na reforma, acreditar na melhora do homem, acreditar na melhora do homem do campo, né? E sempre eu fiz esse trabalho. Mexi com creche, mas com o tempo a creche não dá para misturar a creche com adulto. Gente, em pessoal de rua é mais difícil, né? Hoje existe programa para crianças, existe para o idoso, mas não existe para esse cidadão que é desmoralizado, que se tornou um cidadão homem de rua. Então a gente faz esse trabalho há muito tempo, e eu também preocupava muito com esse pessoal mais antigo, porque eles bebiam, são alcoólatras, né?
E meu pai sempre vivia, eu via a briga da minha mãe para melhorar. Então sempre eu acreditei que esse pessoal ia melhorar e melhorou muita gente mesmo. Com o tempo, com o sofrimento, vai melhorando, né? As pessoas acreditam e devem acreditar em milagres, né? Mas elas sempre colocam esses milagres com seres que viraram anjos, que já partiram, né? Eu sou testemunha dos milagres de pessoas que estão aqui ainda nessa existência, e o Senhor é um desses responsáveis por grandes milagres que eu testemunhei aqui em Goiânia. Quais são os maiores desafios de trabalhar com essa gente, com essas pessoas que também nos ensinam tanto, né? O maior desafio é o que é? É ter coragem, acreditar na reforma da pessoa, acreditar na melhora da pessoa. A pessoa só melhora se nós questionarmos, se nós conversar com ela. Então ver qual que é a necessidade, por que ela está naquele atraso, por que está naquele sofrimento. Eu sempre gostei muito de questionar, certo? E questionando a gente melhorou muita gente, muita criança, melhoramos muito pai, muita mãe. É porque eu acredito que o ser humano melhora, certo? E a gente, como que adianta só eu melhorar se meu próximo vai melhorar? Eu sempre acreditei na melhora do próximo, na melhora do pai, na melhora do irmão, na melhora do filho, na melhora do vizinho. Eu sempre acredito, né? Porque eu acredito em Deus, e Deus quer isso de nós, né? Quando tio Clodoaldo, que o senhor se deu conta dessa consciência espiritual, humanitária, que essa sua existência, né, sua passagem era para servir? Quando é que o senhor deu conta disso? Olha, isso chama-se compromisso. A minha irmã, nós éramos de família muito católica, muito simples, sempre dando catecismo naquela época para os meninos, levando mãe para a igreja, falando que se a pessoa tem que ter uma religião, se a pessoa não tiver uma religião não melhora, se a pessoa tiver uma religião ela deixa Deus entrar na vida dela, né? Sempre acreditei nisso, então era uma satisfação melhorar a pessoa. Se a pessoa é evangélica, se a pessoa é crente, e a pessoa também, para conhecer a doutrina espírita, a gente sempre falou, nós somos ecumênicos na vida, né? A minha mãe, meu pai, era mestre de obra, meu pai falava que a gente tem que melhorar a gente, mas tem que melhorar o próximo, né? Meu pai tinha esse dom. Meu pai uma vez fez 40 cômodos para minha mãe pôr aquele pessoal lá de Tiutaba, da pobreza, dava para um morar, dava para o outro morar, e junto a turma de São Vicente de Paula, né? Sim. Isso. Nós dávamos, fazia angu para aquele pessoal, porque a dificuldade era muito grande, né? A minha mãe fazia doce e sobrava aquela calda, nós fazíamos angu, e aqueles 50, 60, 70 meninos alimentava de manhã e aprendia alguma coisa sobre Jesus, dava catecismo. A minha irmã dava aula de catecismo, né? Nós melhoramos muito. A minha mãe sempre tinha um ditado: se nós não melhorar o nosso irmão, a gente não serve para viver. Bonito. O senhor fala aí desse cuidado com as crianças, né? Como foi a infância do senhor? Como é que... Muito trabalho, certo? Eu tive uma infância muito doente, né? Eu fui muito doente até os 7 anos de idade, né? Várias pneumonias. E depois a gente aprendeu a trabalhar com a mãe, com o pai, né? Eu fui uma criança que tinha que ter muito cuidado. Eu tive muita facilidade para gripar, para ter pneumonia. Então era sempre cuidadoso, né? A mamãe era cuidadosa. A mamãe usava muito remédio, coisa natural. Naquela época, tinha que usar. Sim. Remédio era muito caro. Remédio era para a classe média, para a classe rica. Gente pobre era as folhas, né? As folhas, né? Remédios naturais. Isso. Então, esse dom é um dom natural. O meu avô era charlatão, médico de plantas. Tá. Certo? Ele acreditava, né? Quando teve aquela gripe espanhola, a minha mãe era criança. Então, tratava com homeopatia. E essa questão que o senhor levanta, que o seu avô era tido como charlatão, hoje a gente
graças a Deus, tem provas, né, de que essas pessoas estavam certas, né, que a indústria da farmácia hoje, a indústria Explodiu, né? explodiu, né? Explodiu. Uhum. O senhor tinha me falado antes da entrevista, o senhor teve câncer, né? Teve Covid. Como é que foi esse processo do senhor? Eu aos 54 anos, eu tive o primeiro câncer. Câncer no intestino. Né? Aí foi um escândalo na época, né? Eu fiquei escondendo, eu estava perdendo muito sangue, quando eu vi eu estava com câncer no intestino e câncer no reto. Aí fiz a primeira cirurgia, foi um sucesso. Fiquei 17 dias na UTI e escapei. Né? Cirurgia muito bem feita, não foi preciso de usar bolsa de colostomia nem nada. Não. Aí depois de 12 anos, câncer no fígado. Tirei 1/4 do fígado e eu tenho assim bem disciplina, porque eu nunca gostei de bebida. Nunca usei bebida de álcool, nunca fumei, nunca usei droga, graças a Deus. Não, porque trabalhamos, a minha família, a mamãe, porque o papai bebia, a minha mãe trabalhava com aquela palavra prevenção. Né? Tudo era prevenção. Então, por isso que eu salvei, né? De todas essas doenças, eu salvei. Agora, anos atrás, eu tive também fungos de cocô de pombo no meu pulmão. Eu pensei que era câncer no pulmão, né? Mas não era nada, era fungo, fizemos tratamento, tomei muita transfusão de sangue. Teve uma época que eu tomei 91 frascos de sangue. Escapei, estou aqui. Depois teve Covid agora, o senhor também teve Covid. Há 2 anos, né? Hoje está fazendo 2 anos. Em maio, 7 dias após o falecimento da minha mulher, morreu de problema cardíaco, eu acho que eu peguei o Covid no cemitério. Eu fui um dos primeiros a pegar. Mas foi assim Quando tirou a radiografia, né, deu Covid, eu já entrei para a UTI, acordei depois de 9 dias. Mas foi muito importante, porque quando eu entrei para fazer o exame, a radiografia do pulmão, eu falei que eu tinha tido, há 7 anos atrás, o fungo de cocô de pombo no pulmão. E que tinha uma auréola no meu pulmão, né? E que ia acusar qualquer coisa. Porque se eu não tivesse falado, eles tinham me levado, me entubado, né? Entendi. Aí eu fiquei 9 dias dormindo e acordei dentro da UTI. Quando eu acordei dentro da UTI, a moça falou que eu estava na UTI, fazia 9 dias que eu estava dormindo, né? E que eu estava com Covid. Aquele povo muito assustado, os médicos assustados, as enfermeiras assustadas, o pessoal da limpeza tudo assustado. Não, imagino, né? Porque assim... Era no começo, né? Toda hora morria um ao meu lado, morria outro, né? E quando eu acordei, a enfermeira falou, na 5ª cama está a irmã. A irmã, eu falei, já leu? Você falou, no 3º à direita sua está a sua sobrinha. Eu falei, então acabou a minha família. Né? E tive uma aceitação muito grande, fiquei quieto lá. Fiquei lá mais ou menos uns 10 dias fazendo tratamento, o hospital muito bom, certo? As enfermeiras, todo mundo, né? Eu fiz o tratamento, tinha hora da vontade até fugir. De tanta sou inquieto como essa, não palha aqui, eu vejo. De tanta ansiedade, eu tinha vontade. A gente falou aí sobre morte, né? Sobre passagem. A gente vem aqui para essa existência, cumpre uma missão e a gente vai para onde depois? Como quando a gente cumpre a nossa jornada aqui nesse planeta, nessa existência, e depois a gente vai para onde? A gente volta para a parte espiritual. É o único lugar, é o único sonho, né? A gente vai sozinho. Vai sozinho. A gente vai sozinho. Na minha filosofia eu penso, né? A gente leva a mala da consciência. A gente não leva mamãe, não leva papai, não leva titia, não leva ninguém. A gente vai para o plano espiritual sozinho. Então, o que a gente leva? A mala da consciência, certo? E de acordo com a consciência da gente se ajeita em algum lugar no plano espiritual. Porque nós somos aprendizes da vida, a vida continua, né? Sim. Somos aprendizes da vida, aprendizes do plano espiritual e somos aprendizes da sabedoria de Deus. E vamos para lá, vamos estudar, vamos ver em que nós erramos, né? A nossa consciência vai acusar
Então, aguardando os julgamentos, né, do Pai Celestial. O Pai é muito misericordioso, né? A espiritualidade é perfeita, né, com a gente, esse carinho que a gente tem com a gente, né? Eu acredito nisso, certo? Se eu não acreditasse, não valia a pena viver, né? Eu acredito na vida espiritual. A vida espiritual é muito importante. Eu acredito no plano espiritual. O que a gente planta, a gente colhe, né? Eu sempre falo e converso que o Pai Nosso é uma belíssima prece, é uma belíssima oração, é uma belíssima reza. Se nós cumpríssemos o Pai Nosso ao pé da letra, a Terra seria um paraíso e nós seríamos melhor. Aí nós ficamos tentando, né, melhorar dia a dia, e vamos melhorar, porque nós acreditamos na reforma, na vida espiritual. Ficaria aqui 2 dias conversando com o senhor, mas eu queria agradecer. O senhor tem muita coisa para fazer aqui. Muitíssimo obrigado, gratidão pela sua generosidade. Queria agradecer à Prefeitura de Camaçari, à Secretaria da Cultura, por me permitir fazer essa viagem para encontrar esse mestre aqui, que me ensinou tanto, inclusive no silêncio. Nós aprendemos, é obrigação nossa. Aprender, é obrigação nossa melhorar mesmo. E acreditar na melhora da gente, né? Se a gente não for útil, a gente não presta para viver. Então a gente tem que ser útil na vida terrena e na vida espiritual também, porque é a continuação, né? É essa a esperança nossa. Senão não valeria a pena viver, né? Nós precisamos de coragem. Gratidão, mestre. Muito obrigado, viu? Saio daqui muito, muito, muito feliz. Vou levar seus ensinamentos por onde passar. Assim, saio daqui fortalecido. Obrigado, Goiânia. Obrigado, tio Cleobaldi, essa associação linda, ao senhor. Mayra, por essa assessoria aí na filmagem. Saio daqui muito fortalecido. Que Deus o ilumine imensamente e sempre, viu? Muito obrigado. Tá? Jesus e a Mãe Maria Santíssima ao nosso lado, nos imbuindo com amor, imbuindo com essa coragem. Maria Santíssima é a luz nossa, viu? Ninguém chega ao Pai Celestial sem Jesus. Ninguém chega a Maria sem Jesus no coração. Conversa com o poeta. Até breve.